substitui um pouquinho, depois come sem o molho. Perfeito. Então, Edu, eu vou escolher algumas pimentas aqui, eu vou falar um pouco das pimentas que eu trouxe também. Tá. Você quer qual? Essa daqui? Ó, eu vou usar essas daqui que a gente já já estão tirou o cabinho, cortadas. que ali depois na hora da conserva a gente tira o cabinho. Então aqui, ó, Isso, para que é uma- fazer na verdade, a pastinha, você tira só o cabinho. Eu tiro o cabinho e eu uso ela inteira porque eu quero isso bem picante, porque eu vou usar um pouquinho só dessa pasta. Dedo entendeu? de moça, o senhor vai usar? Sim, senhor. Dedo de moça acho que é a pimenta mais usada no mundo e no Brasil também, né? Muito É a utilizada, pimenta né? mais comum que existe, a mais barata, a gente falou de preço. Tá. Então, assim, eu, por exemplo, paguei R$10 o quilo, Edu. 1 quilo de pimenta é pimenta pro ano inteiro, assim. É muita pimenta. Depende de quem. Ele já me fez Então- cada teste para eu Cada comer uma, né, pimenta. Edu? Fala aí. Então, ó, vou colocar 3 dedinhos de moça. 3 Chefe, dedinhos de moça. Desculpa pedir isso, Claro. mas é que eu preciso muito aprender. Eu queria muito conseguir reconhecer as pimentas, porque é uma Sim, coisa que eu não vamos lá. tenho. Eu vou explicar eu um não pouco. tenho essa Edu, ambientação ainda. Falando em a gente Dedo? aprontar, vou Ah, colocar boa. uma luvinha aqui, porque é importante a gente sempre trabalhar com luva com a pimenta, Pô, tá, ela gente? parece um dedo, para você não esquecer. Isso. Então, Entendi, dedo de moça, que é um dedinho mais fino. É que As a gente pimentas- costuma ver em representações de desenho, né? Quando a gente Essa é vê a um pimenta símbolo. clássica, é uma pimenta que tem origem chinesa, né? Então, várias pimentas, elas seguem dessa família a partir Sim. dela. Essa aqui, por exemplo, que é um cruzamento de várias pimentas, e aqui é Butcholoca, Butcholoca, essa é perigosa. que é bem apimentada. Butcholoca é perigosa. E O nome eles dela é colocam- Butcholoca. Isso, e eles colocam algumas pimentas laranjas nesses cruzamentos aí, né? Como a habanero, para fazer uma Butcholoca laranja, que é o caso dessa. Elas, Murilo, me corrija se eu estiver errado. Muitas vezes, por causa desses cruzamentos, você ao longo da vida já me mostrou algumas pimentas que já foram as mais fortes do mundo. Sim. Aí passa 2, 3 anos, criam uma nova pimenta Isso. mais O forte. que acontece? Normalmente é uma fazenda, Edu, que essa fazenda ela faz o cruzamento ali das plantas. Então ele pega uma planta que é muito ardida com Uma outra muito muito ardida, ardida. e faz uma mais ardida Eu ainda. tô fazendo Então, muito por exemplo, ardida com menos ardida. Fica gostoso. hoje as duas pimentas mais fortes do mundo são da mesma fazenda. Então a mais forte do mundo hoje chama DX, que ela não chegou no Brasil ainda. DX. É, DX, DX, né? DX. Igual o The Chef, só que DX. DX, Isso. olha lá. E a segunda é a Scorpion, né? A Scorpion, que essa daí você já me fez. Ah, Digo, a Scorpion é a terceira. Aquela que você teve um probleminha é outra pimenta que é dessa mesma fazenda, tá? E o probleminha foi ela chama chorar. Carolina Reaper, que é... Carolina Reaper. Nunca vou esquecer da Carolina. Ceifador da Carolina. Então você imagina, o ceifador é que te leva pra... Foi a mulher que mais me fez chorar, Carolina Reaper. Eu chorava. E a gente tava sem luva, Edu, ainda falei, ó, não coloca a mão e... Luquinhas, eu Mas dá chorava mesmo. pela E aí, Carolina. Lucas, o que a gente tava falando sobre a Scorpion, essas pimentas, elas têm um nome que se chamam pimentas atômicas, né? O nome já diz tudo. São pimentas muito fortes e muito saborosas. Então, muitas vezes a gente tem uma pimenta que é forte, mas é só forte. E essas pimentas não, elas são fortes E e tem muito saborosas. sabor, perfeito. Elas são muito frutadas, né? Você vai sentir gosto de kiwi, vai sentir gosto de algumas outras frutas ali. E a ardência- Esse daqui me pôs, falou, Edu, vai com calma, tal. Coloquei. Lucas, esse daí que ele falou que eu tive Aí deu aquela problema. passadinha na mão na sobrancelha assim, aí a gente Começou. olhou só... Chorei muito pela Carolina. Carolina? Carol. Carol, ô Carol. E aí, cara? Carolina? E Como é que chama? Carolina Reaper, Carolina que é a Reaper. ceifador da Carolina. Ela tem já um visual que demonstra... Amedronta. Porque a ideia dela é o quê? A pimenta ela é ardida para proteger a semente, né? O que arde na pimenta, a gente vai abrir uma depois Placebo ali, também. é a placenta. Placenta, É a placenta. placenta. Então, assim, a placenta é o que segura as sementes. E ela arde por quê? É pro macaquinho não ir lá e comer ela, entendeu? Placebo. É uma defesa pessoal. E o ser Placebo nem humano- diria nada, né? Placenta, que placebo? Placebo é aquele remédio que não tem nada dentro. É usado como placebo. Pimenta placebo. Que você Pimenta faz? placebo. Pimenta que não é e arde, né? Aquela dedo, a biquinho. A biquinha é quase uma placebo, Quase né? placebo. Se você analisar com os outros. Eu vou te fazer um suporte, porque você toma susto todo dia com esse telefone. Ali então entrou Aqui eu coloquei 3 dedos de Coloquei moça. 3 dedos de moça, coloquei duas Butcholoca. Butcholoca. Vou colocar uma também, tá no top 5 ali, que é a habanero. Top 5, olha lá. Ela é uma mistura de habanero com Scorpion. Nossa. Nossa, Aí- então ela deve ser muito forte. Aí, ó, o que caracteriza muito a pimenta forte? Esse biquinho aqui, ó. Ah, Normalmente, encontrou são- esse biquinho. São Deixa ele pimentas- paradinho aqui, ó. São pimentas em... Deixa eu mostrar aqui o biquinho. Posso colocar uma luva, chefe? Esse Claro, tipo por de favor. biquinho. A luva é interessante para principalmente quando você lava as pimentas, né, Sim. Murilo? Ó. Na hora de abrir ali, agora nesse momento ela não vai Esse não vai biquinho arder. aqui, então, Essas pimentas que elas são enrugadas e tem esse biquinho, normalmente são as biquinho. pimentas bem fortes, assim. esse biquinho faz você
E pimentas, tirando a biquinho, Edu, pimentas pequenas também. Quantas? Pode colocar só uma, Edu, essa é muito forte. Uma só. E tirando a biquinho, a pimenta pequena também tende a ser mais picante. A malagueta, que é uma pimenta bem brasileira, que eu não trouxe hoje aqui porque eu não achei ela, ela é muito forte também, assim. Mas eu acho que a malagueta já entra nesse caso de mais ardência do que sabor. Eu prefiro usar essas daqui que tem mais sabor. E a pimenta também faz parte do nosso mundo esotérico, né? Porque tem muita gente que tem a tradição de falar que a pimenta livra de mal olhado, que limpa a gente, limpa. Meu sobrenome é Arruda, né? Depois do galo veio Arruda também. Galo Arruda. Arruda fazendo pimenta. Galo Arruda fazendo pimenta. Sim. Uma vez o Murilov me fez uma pimenta. O que o senhor vai colocar agora? Agora eu vou colocar um pouquinho de vinagre. Vinagre branco. Isso. Qual o vinagre que você mais aconselha? Depende do caso, assim. Eu costumo usar normalmente vinagre de álcool, porque ele é neutro, né? Ele pode usar como uma base ali para você poder colocar outros sabores. Mas assim, eu acho que o vinagre de álcool é legal também quando a gente vai fazer exatamente o que eu falei do posto de gasolina, que são essas garrafas... Perfeito, para vender também. E de decoração, porque ela não vai ter cor e ela vai manter bem aquilo ali. Agora, se for uma pimenta, por exemplo, que eu vou consumir... vou fazer uma dedo de moça e eu quero consumir essa pimenta mesmo, assim. Eu usaria vinagre de maçã. Pra mim, é o mais saboroso e combina bem com as pimentas. A combinação da maçã, do vinagre de maçã com a pimenta. Eu não costumo usar de arroz, vinagre de vinho, assim, eu não costumo usar, mas... Essa de maçã, pra mim, é ótimo na salada também. É ótimo. E é legal o quê? Você fazer essa conserva, aí quando você usar a pimenta que sobrou aquele vinagrinho, coloca ele num vidrinho, um spray, por exemplo, e você pode fazer uma salada... Que genial ideia! O spray é legal também, viu, Lucas? Muito boa. Aqui, quanto você colocou de vinagre? Só pro pessoal... Aqui tem mais ou menos, se você medir em xícara, uma xícara de pimentas variadas. Uma xícara de pimenta e meia xícara de vinagre, mais ou menos. Você colocou meia xícara? Acho que tem menos, né? Posso colocar um pouquinho? Meia xícara? Pode. Posso completar só mais um pouquinho? Claro. Aqui, Edu, se você tiver um processador, por exemplo, você vai colocar um pouquinho menos, porque a pimenta mesmo ela já tem um líquido ali, né? Esse vinagre que a gente coloca é digamos assim, um condutor ali para a pimenta poder bater melhor. E daí serve como... serve para você consumir durante a semana, vamos dizer. Isso. Eu gostaria de precisar uma peneira. Tenho. Vou pegar já um pegador para quando precisar. Tem peneira aí? Tem. Tem a peneira aqui, ó. Tem aí? Pode ser essa daqui, ó? Tá boa essa daqui? Claro. Você quer fazer sem os pedacinhos? Eu vou mostrar para separar esse líquido aqui. Tá. Quer por aqui? Colocar. Perfeito. Esse daí, se quiser usar, pode usar também, viu, Luquinhas? Tanto faz em casa, não tem o certo e o errado. Aqui, então, você vai fazer ela sem os pedacinhos, é isso? Isso. Na verdade, eu vou fazer só os pedacinhos e eu vou separar o vinagre. Perfeito. É a mesma coisa que eu falei pro Lucas agora. Se você quiser usar esse vinagre depois, Edu, ele vai ser um vinagre apimentado, né? Super gostoso. Você pode usar ele para alguma outra receita. Você pode usar para receita esse também? Isso, pode. Então aqui você vai usar a pastinha. Isso, Quem quiser engrossar essa pastinha, por exemplo, fazer uma pastinha com maionese, poderia? Poderia. A gente bate uma maionese... Junto ali. Eu bateria uma maionese de leite, por exemplo, e colocaria que interessante. essa pastinha aqui, obrigado. Se quiser, por exemplo, fazer essa pastinha, você pode usar ela fresquinha desse jeito. Isso. Se quiser fazer com uma manteiguinha, poderia? Poderia. Olha que legal, Lucas. E a gente poderia fazer um molho também, né? Colocar isso daqui na panela com alho e cebola e fritar. E depois colocar num potinho Chefe também. Murilov, se você quiser, a gente dá um jeito e faz, hein? A fome já tá... Então, isso daqui eu vou usar para fazer a rapadura e o... Olha que interessante. Tá vindo aqui. Pode cheirar de longe, ó. O cheiro é maravilhoso, o cheiro é maravilhoso. Então, por exemplo, Murilo, não é errado a gente falar, quem quiser usar esses daqui para outros pratos, pode deixar na geladeira. Eu deixaria na geladeira, bem fechadinho, assim, num pote. Perfeito. O pote sempre limpo, né, sempre esterilizado. Sim. Agora que a gente está com essa questão do álcool 70 mais acessível para as pessoas, então essa parte de limpeza melhorou, né? Porque antes o álcool 70 era uma coisa muito de bar e restaurante, hospital, né? Agora está mais para o público, assim. Sem então dúvida. é interessante usar. Ficou mais popular, né, o álcool 70. E necessário, né? Não só na época de pandemia, mas para a cozinha, para tudo isso. São as coisas que a pandemia